Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vai assistir aqui hoje é do canal Bruno Bandeira, que eu ainda não tinha trazido, que é a review aí dele de One Piece 1010. Zoro despertou o Haki do Rei, mais modo Ashura contra Kaido. Eu esperava muito pra ver esse vídeo, eu até tava pensando antes de trazer ele antes do Mangakê, só que daí eu acabei gravando outros antes do Mangakê antes e acabei não trazendo, mas por ele ser fã do Zoro, esse vídeo aqui vai ser muito engraçado, com certeza. Vamos ver como que foi que ele fez esse vídeo. Se vocês estiverem gostando dos reacts aqui do canal, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Mas antes de vocês começarem o vídeo de vocês, vim aqui atrapalhar vocês, pedindo pra vocês se inscreverem lá no nosso canal de vlogs. Ele tá aí no primeiro link da descrição. Vocês já me conhecem, eu sou o João. Eu sou a Karen. E essa é a Bebê Chloe. Essa é a Bebê Chloe. Então é isso aí, espero que vocês apareçam lá, se inscrevam lá, que vai ser bem importante pra ajudar a gente. E eu espero que vocês gostem dos vídeos. Bom vídeo aí pra vocês. Tchau. Não podia esperar menos. Cá estamos mais uma vez. Eu nunca imaginei que fosse precisar pegar nessa espada de novo tão cedo. Às vezes eu me pergunto, existe alguém que eu não consiga solar? Quantos Yonkou será que eu vou precisar para liberar 100% do poder? Porque talvez só 4 não sejam suficientes. Talvez eu realmente precise chamar até mesmo os almirantes. Eu me pergunto, quando é que minha alcunha ela vai mudar para caçador de Yonkou? Porque só caçador de pirata já não é mais suficiente. Eu preciso de algo mais. A conclusão que eu chego quando eu me olho no espelho é que o único que realmente pode me derrotar sou eu mesmo. Hoje é dia de falar do capítulo 1010 de One Piece. Mas antes de mais nada, só lembrando, se você ainda não for inscrito no canal, aproveita. Esse é o momento da sua vida. Faça parte do time que tá ganhando. Sim, eu estou me referindo ao Zorão nesse capítulo, galera. Quem diria que depois do capítulo passado a gente teria uma sequência como essa? Gente do céu, esse realmente foi, pelo que parece, o ato final do Zoro nessa batalha de agora de Wano. Não sei se ele ainda vai fazer alguma coisa a mais. Primeira coisa que a gente viu foi o Kaido, ele chamando o Zoro pela alcunha dele de caçador de piratas. Fora a brincadeira de no futuro isso possivelmente ser alterado para caçador de almirantes ou caçador de Yonkou. Imagina. É curioso que o Kaido ele realmente reconheça o Zoro pela alcunha dele, porque ele teoricamente não tem uma obrigação de fazer isso, mas talvez ele realmente fique de olho nos supernovas e nos novatos que surgem com o passar dos anos e por isso ele saiba qual é a alcunha do Zoro. Essa primeira sequência da luta eu gostei pra caraca porque o Zoro ele tava tentando segurar o Prometheus enquanto o Kaido ele tentou usar essa brecha. Cara, a alcunha do Zoro na época lá do início de One Piece era muito grande, tipo assim... O Zoro, ele era uma pessoa que dentro daquele mundo ali fora da Grand Line, ele era muito conhecido por essa alcunha e pelo visto também dentro da Grand Line, mais quando ele foi evoluindo aí, digamos, tipo, imagina, essa alcunha dele antes da Grand Line, lá fora, já era tão grande. E ele ainda não era um dos mais fortes lá fora, tá ligado? Mas ainda assim era tão grande. Imagina quando ele se tornou aí um supernovas, aí evoluindo tanto dentro agora aí desse oceano, nossa... Pra justamente finalizar o Zoro, e é aí que entra o Law pra tentar salvar ele. Ele consegue salvar o Zoro e com isso o Prometheus ele vai lá e consegue salvar a Big Mom. Realmente o Onigashima ainda não chegou em terra firme, eles ainda estão acima do oceano, tudo bem, talvez falte pouco, mas é aquele pouco que ainda falta muito, né? Mas eu gostei muito dessa parte, principalmente pela fala do Law, dele dizendo que não valia a pena sacrificar um companheiro de batalha crucial nesse momento, mesmo que para isso eles tivessem que sacrificar o fato de que a Big Mom seria salva. Bom, talvez na visão do Zoro valeria a pena porque, meu amigo, seria um Yonkou caindo na água e abatido agora. O que será que vale mais a pena? O Zoro quase prestes a morrer praticamente, ou a Big Mom, que ainda estava inteira e levaria hit kill se caísse no oceano e quiçá poderia até mesmo morrer. Eu acho que é uma troca justa, né? Mas é óbvio que o LoL ele vai priorizar os companheiros dele. Inclusive o LoL ele até usa o Injection Shot no Kaido, ele consegue aplicar algum dano nele, mas é aquilo, eu gostei muito dessa primeira parte porque teve realmente
esse senso de urgência muito aflorado ali, que eles tinham que pensar rápido no que fazer e saber quais peças eles precisavam salvar e trabalhar ali, né? Colocar na balança o que valia mais a pena. E sobre a Big Mom, o Prometheus ele consegue chegar até ela e consegue salvar ela de cair no oceano. E a conversa que eles dois têm é curiosa, né? Quando o Prometheus ele fala que o Zeus, cadê o Zeus? O que ele tá fazendo? Realmente é imprestável, tá sempre atrapalhando e tal. E ele vai e pede um favor pra Big Mom. E logo depois, na página seguinte, a gente vê que as nuvens elas estão instáveis. E a gente sabe que a Big Mom ela tem essa capacidade, pelo menos através do próprio poder do Zeus. Agora, será que isso é uma habilidade, uma iniciativa do próprio Zeus, que está dentro da caixa, ele conseguindo ali mexer com o tempo? Ou será que a Big Mom ela tá fazendo isso para, quem sabe, criar um novo home, para substituir, quem sabe, o Zeus e criar um novo home de nuvem? Depois é mostrado o Luffy inconsciente por um breve momento, e esse inconsciente por um breve momento é aquilo que, se fosse obviamente num UFC, já estaria sido declarada vitória pro Kaido, mas não é assim que acontece em Shonen. A gente tem ali a continuação da luta, a gente tem outras pessoas envolvidas, então naturalmente, assim como a gente viu também em Dressrosa, quando o Doflamingo ele ficou ali parcialmente consciente depois de ser rebocado pelo Gear 4, depois ele também recobrou a consciência dele, e a mesma coisa aconteceu com o Luffy aqui, né? Eis que o Zoro, ele se levanta pro golpe final dele, pro ato final dele, dizendo: Kaido, esse é o nosso capitão. Se você quer esmagá-lo, me esmague primeiro. Bom, o Kaido ele realmente esmagou o Zoro depois, né? Mas logo depois a gente vê o maior fanservice que foi segurado até onde deu pelo Oda e não teve mais pra onde fugir. Foi guardado pra esse momento o Ashura. Ele usa o Ashura, é aquela cena com aquela roupa escura do Zoro. Cara, tipo assim, mano, o visual da cena não deixou nem um pouco a desejar. Aquele enquadramento que a gente já conhece, o Zoro ultrapassando ali, né? O inimigo, aí o inimigo assim, aquela cara pra cima, assim, tipo, foi cortado. Aquele quadro realmente cumpriu o hype. Mas vocês sabem, ainda poderia ser melhor, porque aquele golpe, ele, por mais que tenha conseguido prolongar, isso que foi maneiro, né? Ele conseguiu prolongar a cicatriz que o Oden causou no Kaido durante o flashback. Eu ainda tenho algumas ressalvas, porque o Kaido ele realmente nem ao menos ficou ajoelhado, nem ao menos gritou e vibrou de dor, sabe? Como foi, por exemplo, quando ele foi cortado pelo Oden. Quando ele foi cortado pelo Oden, nossa, ele se gemeu, caiu no chão, ficou todo agonizando de dor. Pode ser porque naquela época, primeiro que o Kaido era muito mais jovem, talvez ele nunca tenha passado por isso, né? Talvez agora ele já tenha experiência, já tenha sofrido alguns outros danos aí, mesmo que talvez não tenha deixado cicatriz como aquele, ele tenha sofrido alguns outros danos que ele já tenha meio que já sabe, né? Que tipo, ele pode ser ferido e essas feridas são algo que ele não precisa se impressionar tanto e coisa assim. O Kaido, por mais que possa ser a questão dele estar no modo híbrido ali, mas ainda assim, o Kaido, quando lutou contra o Oda, ele estava na forma de dragão dele, né? Que também é bastante resistente, tem as escamas dele. Então meio que, cara, por mais que a gente tente forçar a ideia de que agora o Zoro ele conseguiu superar até mesmo o Oden, eu não consigo ver isso acontecendo simplesmente pela reação que a gente viu do Kaido. Óbvio, a gente tem que considerar aqui outra circunstância também, que é provavelmente o Kaido ficando mais forte ao longo desses anos todos, né? O próprio Oden ele diz pro Kaido ficar mais forte depois da luta que eles tiveram. Então eu acho que dá pra gente minimamente considerar o Zoro ali, cara, se não muito próximo do Oden ali, talvez igualado ao Oden da época. Mas o que eu acho que essa cena ela poderia ter ido mais além é se ela tivesse um senso de urgência maior. Eu gostei do fato do Zoro ele tá ali desesperado, e ele tá desesperado pra usar o último golpe dele, sabendo que esse vai ser o último golpe que ele vai conseguir dar nesse clímax de agora. Isso deu um peso muito grande. Deu, de certa forma, um senso de urgência ali, mas no contexto, a gente não viu necessariamente o Zoro ele conseguindo abrir uma brecha ali no meio do caos todo pra assim ir pra cima do Kaido. Foi simplesmente, olha só, Kaido, olha pra mim, pá, cortei você. Foi bem simples, foi bem direto ao ponto. E outra coisa também é que, somado ao fato desse golpe ele não ter causado, na prática, tanto dano assim ao Kaido, não ter nem feito ele ajoelhar ou gemer tanto assim de dor, a gente já viu outros golpes do Zoro sendo aplicados
no Kaido. Esse é o ponto aqui que eu também queria levantar, porque eu esperava muito que o senso de urgência durante essa batalha ele fosse constante. Que o Zoro, ele realmente, quando fosse aplicar um golpe no Kaido, fosse ser o golpe definitivo que ia tirar, sei lá, talvez 5, 10% da barra de vida dele. Só que a gente vendo as consequências desse golpe e a gente vendo os outros golpes que ele já deu no Kaido, você vê que não são tão distantes assim um do outro, excluindo o fato da cicatriz agora ser prolongada, né? Então, meio que a gente já ter visto essas amostras grátis, que foi o Zoro aplicando esses golpes no Kaido ao longo de vários capítulos, faz com que esse golpe perca um pouco do peso também. É a mesma coisa de você realmente pegar várias amostras grátis ali e comer várias amostras grátis e chegar na hora da refeição do almoço, não ter mais tanta fome assim. O Oda ele deu várias amostras grátis do Zoro indo lá, aplicando vários e vários golpes no Kaido, ou tentativas de golpe, que quando chegou no golpe definitivo, perdeu um pouco do peso, mesmo que ainda tenha tido muito peso só pela cena isolada. Mas o hype, além da própria cena, eu bati com a espada aqui na mesa, foi o Kaido sugerindo que o Zoro ele usou Haki do Rei nesse golpe. E o Zoro dizendo que não faz ideia do que ele tá falando, não faz ideia de estar usando o Haki do Rei, nada disso. Ele simplesmente usou o golpe mais poderoso dele até então, o máximo que ele poderia dar nesse momento. E o contexto dessa fala não foi à toa, porque mais adiante a gente vê também o Luffy discutindo sobre isso com o Kaido. O título do capítulo é Haki do Rei, então não parece que foi uma sugestão ali jogada ao vento, fora de contexto, assim, só ali, tipo, sabe, usa um argumento de que naquela cena lá não sei aonde usou. Mas será que agora eu parei pra pensar nisso daqui? Tudo bem que tudo indica que é pra mostrar que o Zoro tem Haki do Rei, mas se for algo diferente, se for algo pra mostrar algo que o Zoro tem, ainda não sabe, ainda pode utilizar, evoluir e, sei lá, fazer uma coisa surpreendente nova que ninguém viu até o momento, que possa parecer com o Haki do Rei. Ou, como alguns dizem, é um Haki do Rei avançado, alguma coisa assim, né? Claro que, por isso que ele não conseguiu entender que é o Haki do Rei, porque ele talvez o básico, aquele que todo mundo conhece, que derruba aí figurante, não seja diretamente o que ele usa. É esse tipo de coerência que eu acho que faz mais sentido no que aconteceu. Ele talvez tenha usado o Haki do Rei. Meu amigo, nessa cena de agora, eu acho que não foi à toa não, mas vamos relembrar aqui alguns momentos onde o mangá ele sugere a relação do Zoro com o Haki do Rei. Bom, a mais recente foi quando eles estavam ali embaixo da caveira de Onigashima e o Brook ele pergunta se o terremoto que estava acontecendo era o Zoro usando o Haki do Rei, ele dizendo que não, mano, não é ele usando o Haki do Rei não, mas parece que essa piadinha ali não foi à toa, foi um teaserzinho também para essa cena que a gente viu nesse capítulo de agora, que ainda é também, né? Ainda é um teaser porque a gente não tem a resposta definitiva para isso. Mas continuando, voltando aqui também, lembrando lá na Ilha dos Tritões, o Zoro, quando ele vê o Luffy usando o Haki do Rei nos Tritões, ele diz o seguinte, que se o Luffy ele não conseguisse pelo menos isso, que eles teriam que trocar de capitão. É curioso como existe uma tradução oficial também, só que em inglês, que vai muito mais além, mas o cara ali delirou muito no palco quando ele foi escrever aquilo, que ele traduziu, dizendo que se o Luffy ele não conseguisse pelo menos isso, que ele, o Zoro, teria que assumir como capitão. Cara, o cara delirou no pau legal com essa tradução, mas da Panini, que eu fiz questão de conferir aqui, não diz que o Zoro ele teria que assumir como capitão, mas sim que eles teriam que procurar outro capitão. Mas ainda assim, essa cena sempre foi usada para dizer, olha, se o Luffy ele tem que ter no mínimo o Haki do Rei, é porque talvez o Zoro ele também tenha o Haki do Rei. Mas realmente essa fala não quer dizer nada, porque até nesse momento da história, até esse ponto da história, o Zoro ele não reconhece que ele tem Haki do Rei, né? Não é como se ele estivesse escondendo esse poder de todo mundo. Outra cena também... Perfeito, nossa mano, eu falei isso no vídeo do Mangake, que o Mangake usou esse ponto também pra falar que era uma demonstração de que o Zoro teria o Haki do Rei. Eu falei, não, isso daí é só pra adicionar momentos e fazer parecer que o One Piece tá ligando todas as situações, por causa que nesse momento não parece realmente, é uma interpretação muito grosseira dizer que foi obviamente por causa disso. Não, o Zoro nem é o rei e nem sabe se ele tá usando o Haki do Rei pra dizer esse tipo de coisa. Ele basicamente falou porque o Luffy é o líder da tripulação e o mínimo que ele precisa pra ser o rei dos piratas é conseguir fazer esse tipo de coisa. E pra ser o líder da tripulação, a mesma situação que foi o que foi falado na frase. Então ele imaginou toda a situação atrás do Luffy sendo o líder da tripulação e tendo o sonho de ser o rei dos piratas, no meu ponto de vista. Entende? Mas não tem nada a ver com isso, nada a ver. É quando o Zoro ele
ele deixa a Monet paralisada antes de cortar ela ao meio sem usar Haki do armamento. E também uma outra cena já em Wano, quando o lutador de sumô, lá daquele torneiozinho de sumô no começo do arco, ele fugiu do Zoro por causa da sua aura. Ele assume isso, por causa da aura do Zoro. Agora, a gente tem que parar pra pensar aqui que, principalmente nessa questão do que foi essa cena do Zoro contra a Monet, lembrando que aquela cena do arquipélago dele abrindo o olho lá e afugentando alguns Handles foi filler. Só pro pessoal também não delirar no pau nos comentários aí usando essa cena, dizendo que eu esqueci de mas tem essa outra cena. Não, vamos considerar aqui só as factíveis mesmo. Mas essa cena do Zoro, prestes a cortar a Monet, o pessoal gosta de usar o termo intenção assassina para essa cena, que em japonês seria saki, que é basicamente a intenção de matar. Essa intenção de matar, ela é comum em animes e mangás. A gente vê num exemplo claro isso acontecendo em Boku no Hero, quando o Sten, ele precisa ser derrotado, ele libera quase que literalmente uma aura ali que faz as pessoas ficarem amedrontadas. Os heróis, eles praticamente ficaram ali se tremendo de medo e um deles até mesmo caindo no chão. Você parar pra pensar, caraca, mano. Mas é muito parecido com o que o Zoro ele fez contra a Monet. Agora, quando a gente vê o Luffy diretamente ele usando o Haki do Rei, ele não usa necessariamente uma intenção de matar, um instinto assassino. Ele não mata os seus oponentes, então não é necessariamente, não é em essência a mesma coisa, pelo menos a impressão que dá pra gente, mas pode ser, eu ainda acredito que isso que a gente viu do Zoro ele fazendo, dessa intenção assassina, pode ser que seja uma subcategoria, talvez, do Haki do Rei. Existe o Haki do Rei onde você consegue amedrontar e impor seu espírito, a sua força de vontade, e ela sendo tão pesada que faz com que as outras pessoas não consigam nem se mexer e algumas até não consigam ficar acordadas. Pode ser que um derivado disso seja também essa questão do Zoro usando o instinto assassino dele. Quando eu vejo debates mais profundos sobre isso, se o Zoro ele não usou Haki do Rei, na verdade, ele usou o chamado Saki, instinto assassino, na verdade eu acho que as coisas elas se encontram. Em dado momento, elas podem sim se encontrar, e eu acho que é isso que o Oda está querendo fazer a partir de agora. Porque por mais que ele não saiba, pelo fato dele simplesmente ter tido a intenção de usar esse golpe propriamente dito e colocar toda a sua força nele, a gente vê também que mais pra frente no capítulo, o conceito de você usar Haki do Rei diretamente nos seus golpes. Então a coisa claramente está interligada ali. Não é só a fala do Kaido isolada perguntando se ele usou Haki do Rei. É o contexto, é o título do capítulo, é a discussão, é a aplicabilidade que a gente vê depois ainda nesse capítulo sobre o Haki do Rei. E isso está muito forte. Não foi à toa e realmente está 98% confirmado de que o Zoro ele tardiamente ele ainda vai despertar o Haki do Rei dele. E para fechar esse bloco, o Kaido ele usa o Raimei Hake no Zoro e no Law. O Zoro ele apaga e o Law ele ainda consegue ficar acordado. Você vê que essa cena, quando eu vi das primeiras vezes, eu fiquei meio confuso como exatamente funcionou esse golpe. Na verdade, a gente vê o Zoro no fundo e a gente sabia que o Kaido estava próximo do Zoro. E o Law ele aparece em mais evidência, né, mais para a direita dessa cena. Então o Kaido ele veio lá do fundo e atravessou não só o Zoro, mas atravessou também o Law com o poder dele. Mas o Law ele ainda fica consciente mesmo depois de algo que nem mesmo o Luffy ele conseguiu suportar da primeira vez. O pessoal pode argumentar dizendo não, mas é porque o Luffy disse que na primeira vez o Kaido ele usou o Haki do Rei também junto do golpe, por isso pode ser que o golpe ficou mais forte, dessa vez ele não usou e ficou mais fraco, mas não parece, cara. Tava vazando Haki da clava dele também quando ele atacou o Zoro e o Law nesse momento. Isso até quebra um pouco do peso da primeira cena, que é o Luffy ele levando o hit kill do Kaido. Parece que aquela primeira cena, parece que aquele primeiro golpe só foi um hype fajuto pra gente ter o vilão parecendo ser forte. Não vamos esquecer que aquele golpe também foi em modo base, né? Agora ele tá dando o golpe em modo híbrido. Mais adiante, o Luffy ele deduz que o Kaido ele usou sim Haki do Rei no Raimei Hake da primeira vez em que eles se enfrentaram. Agora, como ele necessariamente deduziu isso, eu não sei exatamente. E como exatamente ele já aparentemente conseguiu usar isso na prática, é o que eu também não sei exatamente. Será que a gente vai ter mais uma explicação para isso? Porque
eu já tava achando meio estranho, na verdade desde Holy Cake, né? Desde Holy Cake, onde a gente teve a ideia de o haki do armamento, o haki da observação, o haki propriamente dito, ele ser um poder, ele ser uma energia que ela vai se aprimorar de forma mais acentuada quando você tá à beira da morte, em batalhas de vida ou morte. Eu já senti na época um pouco de forçação de barra, por mais que eu entenda a ideia por trás disso. Mas a gente vê agora o Luffy, ele aparentemente também conseguindo usar haki do rei nos golpes dele já. Eu tô assumindo que ele esteja conseguindo usar. E ficou meio confusa a representação visual do que é você usar o haki do rei nos seus golpes diretamente. Porque a gente vê que eles estão trocando golpes agora e eles não estão nem se tocando, o que aparentemente na verdade, é o conceito da gente ter o armamento avançado, é você nem precisar tocar o seu oponente para conseguir dar um dano, porque você consegue fazer fluir de forma tão intensa o seu fluxo de haki que ele consegue ser projetado para fora do seu corpo, isso a gente entende, mas a gente vê também agora uma novidade, que é o Luffy ele conseguindo também fazer o haki dele vazar do corpo. Isso aparentemente a gente pelo menos deduzia que era haki do armamento, mas parece que na verdade essa representação visual é o haki do rei sendo aplicado em golpes diretamente. A gente viu isso com o Roger e o Barba Branca. Pode ser, porque a gente via, obviamente, né, o haki do armamento preto e a gente deduzia que seria o haki do armamento vazando. Só que a gente tem que lembrar também que o haki do rei ele também causa esses efeitos de choques pretos. A representação visual também é isso. Lembrando, galera, que haki do rei ele causar danos físicos ao ambiente não é uma novidade. Aquilo que o Shanks ele fez no navio do Barba Branca, por mais que tenha sido algo novo naquela época, não é uma novidade. A gente já viu isso acontecendo em alguns momentos. A gente viu na troca de Clash do Luffy contra o Chinjao, eles conseguindo isolar várias armas, fazendo várias coisas em volta voarem. E a gente viu também em Holy Cake, quando o Luffy ele disputa o haki do rei dele contra o Katakuri, e eles conseguem quebrar o ambiente à volta deles. Vários espelhos e várias paredes. Então isso não é novidade. A novidade aqui é realmente eles conseguirem focalizar isso em golpes diretos, em socos, em chutes, em espadas e até mesmo em clavas. Realmente é uma surpresa que o Luffy ele já esteja tendo sido introduzido a esse assunto, ao suposto haki do rei avançado, que a gente vai começar a denominar aqui já em um ano. Porque a gente teorizava de que isso fosse acontecer só no próximo arco. A gente viu o Holy Cake ele conseguindo evoluir a observação dele ao ponto da gente chamar de observação avançada. A gente viu agora em um ano ele conseguindo exercer o armamento avançado. Então a gente esperava que no próximo arco ele conseguisse focar o treinamento dele no haki do rei avançado, independente do que fosse. Mas parece que pelo menos já vai ser introduzido agora já em um ano. Não sei se ele vai dominar, se ele dominar completamente, que é o que parece que ele já está fazendo, talvez fosse melhor esperar um pouco mais. Mas o que a gente tem que fazer agora é esperar, ou dele dar alguma explicação concreta dentro do mangá para a gente ter a conceitualização mais bem definida. E enquanto a gente vê o Kid e o Killer, eles precisam enfrentar a Big Mom, que talvez ela volte para o topo de Onigashima, se Deus quiser, a gente vê o Law e o Zoro, eles caídos no chão. Só resta agora o Luffy. Ele dizendo que agora é com ele que eles não precisam se preocupar. Por mais que o Zoro ele tenha dado um golpe muito forte nele, a gente tenha visto vários golpes sendo aplicados no Kaido, não parece que ele perdeu nem 5% da barra de vida dele. Não parece, porque ele leva um golpe, capítulo que vem parece que esse golpe nem existiu. Até mesmo no próprio capítulo parece que o golpe ele nem existiu. As cicatrizes, as feridas fecham quase que instantaneamente. Então me pareceu relativamente cedo. Por mais que a gente veja o Zoro já caído no chão, o Law também meio arrebentado, a gente veja o Kid também ocupado com a Big Mom, ele já assumindo a luta sozinho. Gear 50 parece que vem aí. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando mais uma vez, se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos que saem toda semana do mangá de One Piece aqui no canal. Comentei semana passada o episódio também de One Piece. Vamos ver se esse episódio eu também vou comentar. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. E o questionamento que fica agora é, será que Gear 50 vai ser o suficiente? Dentro de uma explicação plausível, vamos dizer assim, para não parecer meio que protagonismo do Luffy, caso aconteça, né, logicamente, porque, mano, tipo, o Kaido tá muito distante ainda.
O Kaido tá muito distante deles ainda, ele não sofreu praticamente dano nenhum até o momento, então a gente imagina que ele tá muito distante. Acho que uma evolução de uma habilidade não deveria ser o suficiente para ele já conseguir se equiparar a alguém como Kaido. Até porque se ele também tivesse essa habilidade, também deveria ter usado há muito tempo antes, né? Tipo, ele já tá sofrendo, já foi desmaiado, já viu todo mundo ali em volta praticamente morrido, poderia ter perdido os amigos dele, e se ele sabe usar essa forma, a não ser que ele descubra no momento, consiga utilizar no momento e fique, sei lá, se ele utilizar no momento, logicamente não vai ser para vencer, porque vai ser uma parada do momento, vai ser tipo para dar uma utilização mais interessante, para quem sabe aí mais futuramente de algo legal, mas não sei, vamos ver exatamente o que vai rolar. Muito boa a análise aí do Bruno Bandeira, sempre bem legal as análises dele, principalmente quando desenvolve aí personagens como o Zoro aí, é bem engraçado o início dos vídeos dele. Espero que tenham gostado desse react aqui. Quiserem que eu traga mais algum vídeo aí do canal Bruno Bandeira, comentem aí embaixo, vou tentar trazer pra vocês. Se tiverem gostado desse vídeo aqui, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações, e até a próxima. Falou!